E uma pergunta, doutora, herança, é necessário dividir? Isso é uma dúvida muito comum. É uma E em dúvida. que regime é necessário haver essa divisão da herança? Exatamente, Evanir. A gente precisa esclarecer que herança não entra na partilha, tá? A herança, tanto a herança quanto a doação são bens que entram no patrimônio particular. Não é dividido com o cônjuge, exceto no regime de comunhão universal, que, como eu expliquei para vocês, não existe daí bens particulares. Né? Salvo essa exceção, o bem não vai ser partilhado em caso de divórcio. Então, herança... É bem particular. É particular. A herança e doação. A senhora comenta sobre bem particular, talvez para o nosso telespectador fique muito claro. Um bem particular, o que seria? O bem particular é aquele que foi adquirido antes da união, né, e que não houve o esforço comum. E aqui quando a gente fala de esforço comum, né, já daí entrando dentro do regime de bens após o casamento, a gente não está falando de um investimento em dinheiro. A gente está falando do investimento porque muitas vezes uma pessoa está ali fazendo o trabalho e a outra está em casa cuidando dos filhos, ou então está apoiando, né, está cuidando para que a outra pessoa vá fazer a especialização. Então é uma comunhão de esforços, é isso que a lei entende. Isso é uma outra questão bem importante, que é sempre debatido, que as pessoas quando chegam no escritório, Josi, eu tenho que partilhar mesmo, né, na comunhão parcial, mas assim, a pessoa não colocou nada de dinheiro. Não é isso que é avaliado. A regra é clara, né, como eu digo, as regras do jogo. A regra é clara em que se há comunhão de esforços, é dividido sim. Excelente esse esclarecimento e é muito comum, normalmente as mulheres, não é? Muito comum o cônjuge achar que não houve o esforço dela na construção daquele patrimônio, quando, na verdade, não é apenas o trabalho formal que traz a renda que gera a construção do patrimônio, mas também o suporte para que ele consiga desenvolver a sua atividade profissional. Exatamente, a entidade familiar ela é um todo, né? A gente une os esforços para formar a família e construir o patrimônio junto, é assim que a lei entende. E hoje também, né, com os novos formatos de família, acontece muito também da mulher trabalhar e o homem dar o suporte. Também. Leva as crianças para a escola, busca, vai ao supermercado e a mulher está ali fazendo o seu horário de trabalho. Exatamente, não fosse o apoio do outro, possivelmente ela não conseguiria alcançar um nível de desenvolvimento capaz de construir um patrimônio, porque hoje em dia com os filhos, né, alguém tem que cuidar dos filhos, alguém tem que fazer esse suporte da casa, então por isso que a gente entende que existe sim uma comunhão de esforços, mesmo quando não é o esforço financeiro, né, quando tu não está colocando o dinheiro, né, em espécie naquilo. Então, por isso sim, entende-se que havendo a comunhão de esforços e sendo o regime a comunhão parcial, divide sim. Justo. Concordo. Doutora Josi, como prefere ser chamada, Josi então, e união estável, como funciona? Né? E para ser essa união estável é preciso um registro em cartório? Evanir, essa pergunta é muito pertinente, né, para os nossos dias atuais. Muitas pessoas não sabem que ao permanecer inertes, né, fui morar junto, apresento para todo mundo como meu familiar, tenho ali o interesse de construir a família. O que é o interesse de construir a família, né? Apresentar como esposa, como companheira, já tem filhos ou não, mas está ali fazendo planos para que daqui a pouco venham filhos. Isso tudo configura uma união estável. Né? São os requisitos os requisitos legais são um pouco mais genéricos, né, Evanir? Sim. Mas é ali, intuito de constituição de família, convivência contínua e duradoura, tá? Isso é o que a lei determina. Então, tendo isso, já são elementos suficientes para configurar uma união estável. Não necessariamente precisa morar junto, então. Não necessariamente, exatamente. E não também não o tempo, né? Não existe, as pessoas perguntam, mas eu estou morando há 2 anos, já é uma união estável? Não, a gente precisa olhar como um todo, porque a lei do direito de família, ela é muito genérica, né? Porque cada família é uma família. Então, eles nos dão nortes e com base nesses nortes, a gente vai avaliar caso a caso. A gente vai avaliar se essas pessoas, se a sociedade vê como uma família, se elas se apresentam para a sociedade como uma família, isso pode sim ser constituído uma união estável. Quando é que é um problema? Quando as pessoas não configuram, não formalizam a união estável, e como é que se formaliza, né? A gente pode ou fazer um contrato particular, né? Posso eu sentar aqui
senta aqui com a Ivani, senta aqui com a Amanda, faço um contrato, estabeleço ali minhas regras, né? Bem simples, bem coloquial, e assino as duas partes, já é um contrato particular e já faz prova de uma união estável. Mas a gente sempre recomenda que as pessoas vão até um tabelionato e constituam por escritura pública. Por quê? Porque assim tu já dá publicidade ao ato, né? E ela tem mais valor frente a terceiros, né? Quando tu traz o ato para o cartório, tu está informando a todos, é um ato público de que tu tem uma união estável. Aí tu vai eleger o teu regime de bens, né? Isso era uma pergunta que eu ia fazer, doutora, até uma dúvida pessoal. Ter união estável já define o regime de bens na união estável? Aí é essa a importância da inércia, porque se a gente não faz nada, se a gente só vai morar junto e não estabelece isso, deixa o carro andar, naturalmente vai cair no regime da comunhão parcial. E a comunhão parcial, ela requer que a partir do momento da união... A partir do momento da união, divide tudo que for adquirido no esforço comum. Então, é importante. Qual é o problema? As pessoas não formalizam, né? Às vezes por desconhecimento, às vezes porque ficam protelando, e aí corre o carro e aí já se tem uma união estável. Quando é que dá o problema? Quando vem o rompimento. Aí, mesmo que tu não tenha a união estável constituída, é possível entrar com uma ação para o reconhecimento da união estável, né? E aí tu vai fazer provas, né, em relação a isso, mas hoje em dia prova com Instagram, com rede social, testemunho, isso é muito tranquilo de produzir, vai fazer prova dos bens adquiridos e vai partilhar um caminhão de coisas que tu nem imaginava, né, que seria necessário. Então, o que a gente recomenda? Sentem, estabeleçam as regras, o que temos, uma união estável, então vamos lá, vamos formalizar, vamos fazer em cartório e vamos eleger o regime de bens. Não é ainda uma união estável, o que dá para fazer? Vamos fazer um contrato de namoro, bem tranquilo também. Pode ser instrumento particular, já é prova de que, olha, naquele momento não queríamos ter uma união estável. Josi, mas aí afasta... Contrato de namoro. Isso é muito interessante. Né? Josi, mas aí afasta... O contrato de namoro vai afastar a união estável? De jeito nenhum. Se todos os elementos em volta configurarem uma união estável, ele pode vir a ser derrubado e ser estabelecida uma união estável. Quando é que se discute isso? Geralmente em processo, né? Porque uma parte quer dizer que não tinha união estável e a outra parte quer dizer que tinha uma união estável. Ele não é suficiente para afastar, né? Se todos os outros elementos fizerem prova de uma união estável. Mas ele é um elemento de vontade, que manifesta ali que, olha, em algum momento esses dois não queriam ter uma união estável. Perfeito. Então, assim, doutora, normalmente as pessoas dizem, a partir de 2 anos, então, eu já tenho união estável, ou a partir de 6 meses se morar junto. Não é nada disso, então? Não tem um padrão. Se tu for em cartório, normalmente o padrão deles, a escritura deles, vai dizer que é de 2 anos para trás, né? Outra questão importante, Amanda, é que para a escolha do regime de bens, o regime de bens ele vale só do momento da escolha para frente. Não adianta ter uma união estável constituída há 15 anos e ir lá, mas eu quero a separação total de bens. Não, tu até vai conseguir escolher, mas dali para frente. Por que isso? Para não fraudar os credores, né, os terceiros. Então, o regime de bens sempre ele vai ser escolhido dali para frente. Na escritura pública também. Perfeito. Muito bem. Bom, eu sou a Luísa de Porto Alegre, eu moro com meu namorado há 4 anos e já considero união estável. É isso, doutora? Depende. Luísa, tu tens a intenção de ter essa união estável configurada? Porque, como a gente estava explicando aqui, são vários os requisitos, né? Não necessariamente a coabitação, que é o morar junto, né? É o único requisito. Pode acontecer de 2 pessoas morarem juntas por um longo tempo, mas elas serem assumidamente namorado e namorada, né? Se apresentarem como, não, olha, nós estamos pensando um dia em casar, ou em noivar, ou em... Então, assim, tudo depende da vontade das pessoas, são elementos muito subjetivos, né? Embora eles sejam objetivamente fixados no código, para configurar isso, é uma análise subjetiva daquela entidade familiar que é feita no momento de analisar se é ou não. Depende muito da tua vontade, Luísa. Se tu quiseres que já seja uma união estável, conversa com o teu companheiro, vão ao cartório e já estabeleçam as regras do jogo de vocês. Ou, por enquanto, então, deixam um contrato de namoro. Ou então firma um contrato de namoro já estabelecendo que não é isso ainda que vocês querem. O Bruno de Canoas mandou uma pergunta para nós. Ele diz que mora junto, mas nunca assinou em cartório união estável. Minha mãe faleceu e deixou um apartamento de herança. E eu preciso dividir com
minha mulher em caso de separação? Acredito que seja a pergunta que a gente já respondeu anteriormente, né? Boa noite, Bruno. Vamos lá. Exatamente. Assim, ó, o apartamento que tu vai receber, tu não vai precisar dividir, tá? Mas, considerando o que tu já nos colocou aqui, é importante que tu observe se tu já não tem uma união estável, para que tu formalize isso, pois os bens que tu adquiriu, né, nesse período de relacionamento, esses sim, tu pode vir a ter que dividir. Por exemplo, como melhorias no apartamento, móveis adquiridos. Reforma, né? Muita gente, o apartamento é meu, ele é anterior à união, mas aí deixou que a pessoa reformasse o apartamento todo, né? Aquele valor que ela investiu ali, aquilo ali sim pode ser partilhado depois. Perfeito. Bom, parabéns pelo programa, eu sou a Karen de Canoas e tenho a curiosidade de saber se casais que moram juntos sem ter a união estável assinada em cartório e um dos dois falece, os bens de quem faleceu fica para quem? O que acontece, Karen? Se você já formalizou essa união estável, né, e ela for com o regime da comunhão parcial de bens, aqueles bens adquiridos a partir da formalização da união, né, da configuração da união, você vai ter ameação. O problema é se você não formalizar essa união estável, você vai ter que entrar com uma ação para reconhecer a união estável, né? E aí reconhecer o regime de bens pela comunhão parcial, para daí sim poder se habilitar no inventário como companheira e ter acesso aos bens. Então aí, mais uma vez, a importância de sentarmos e definirmos as regras do jogo, porque é menos um processo lá na frente que vai se arrastar, produção de prova. Então, tudo isso dá para ser resolvido de uma forma bem mais simples. Doutora Josilene Arbelo, está ficando muito claro para nós, né, e para os nossos telespectadores que a formalização, deixar tudo muito claro, as intenções, já no início, evita muita dor de cabeça futura. Esse é o recado que está ficando. O Mário, daqui de Novo Hamburgo, eu tinha uma namorada há 3 anos, não morava com ela. Mesmo assim, é caracterizado como união estável? Mário, pode ser caracterizado como união estável, mesmo não existindo essa coabitação, que é um morar junto, né? Por exemplo, em questões que, por ocasião de trabalho, digamos, uma das partes mora em Porto Alegre e a outra mora em Gramado. Né? Não é requisito essencial a coabitação, o morar junto. Tudo depende da configuração familiar. Às vezes a família já tem filhos, né? Às vezes já se apresentam para toda a sociedade como casal. Então tudo precisa ser avaliado caso a caso para definir se é união estável ou não. O Lucas nos escreveu: eu sou o Lucas Gesteio. Como ficam os bens em caso de separação de união estável, quando o casal tem filhos? Então, Amanda, Lucas, é o seguinte, a existência de bens, de filhos, tá? Não interfere em nada na partilha de bens. O máximo que pode interferir, por exemplo, se tu tens filhos, né, e precisa fazer uma partilha de uma moradia, que é a única moradia da família, tens que pensar que, naturalmente, se for vendida essa casa, esse imóvel, né, e for retirada a habitação do teu filho, provavelmente já está inserindo aí dentro da pensão alimentícia uma parcela a mais de aluguel. Então, é a única interferência que teria, mas o casal ter filhos ou não interfere na partilha de bens. O que vale é o regime de bens escolhido. Até porque antigamente, não sei hoje como está, né? Sempre dizia, a esposa fica com a casa. Hoje é quem fica com os filhos fica com a casa, né? Na verdade, o patrimônio, ele continua sendo do homem e da mulher, né? Ou do companheiro, da companheira, enfim, da configuração de família existente. Continua sendo das pessoas, né? E não dos filhos. O que se leva em conta aí é a questão da habitação. Se existe uma criança morando naquele imóvel, se tu vai precisar vender o imóvel para fazer a partilha, tu tens que calcular que, como pai ou como mãe, tu vai ter necessariamente que participar do custeio, né? Da moradia dessa criança, seja um aluguel, seja um outro imóvel. Então, isso é que deve ser analisado no momento da venda do bem.
Até porque isso também configura na questão da pensão, né? Os Exatamente. alimentos, porque pode mudar o valor por essa necessidade de talvez ter que pagar um aluguel. Exatamente, porque quando a gente vai estabelecer os alimentos, são avaliadas as necessidades da criança, né, Amanda? E se essa criança ela não tem uma moradia própria e ela vai precisar despender algum valor com o custo da moradia, ela vai pagar aí 50% de um aluguel, metade da mãe, metade da criança, né? Como se fosse uma participação. Ela é uma pessoa que está dividindo o imóvel com a mãe, né? Ou com o pai, enfim. Mas aí já vai agregar um custo de um aluguel, né? De um outro lar para morar. Então, isso deve ser avaliado no momento, para ver o momento mais oportuno, né? Para realizar a partilha e a divisão patrimonial dos pais. Nós estávamos conversando ali sobre filhos um pouquinho antes do programa e nós falávamos sobre a relação de paternidade e adoção, né? Filhos adotados. Como fica em relação a bens? Muda em alguma coisa ou não? Isso tudo é tudo partilhado de forma junto ao cartório também, né? Determinado. Quando uma criança, assim, a gente falando de direitos do adotando, né? Ele tem os mesmos direitos de um filho. Né? A partir do momento que tu adota uma criança, ela vai ter os mesmos direitos de um filho biológico. Em relação à herança, em relação a alimentos, todos esses direitos ela tem iguais.